Oi, pessoal. Vamos continuar falando da outra vez. Vamos hoje ler Gênesis capítulo 3. Se alguém dentre vocês tiver Bíblia, por favor, abra em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Pessoal, no nosso país, se não tivesse entrado lã no nosso país, então, como a gente viveria? Então, a gente somente poderia viver com as coisas que tinham. Se a gente não tem petróleo na Coreia, então como a gente viveria sem petróleo? Quando não tinha carro, quando não tinha eletricidade, como nós poderíamos viver? Então, claro que isso é uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás, então a gente pode saber como aconteceu tudo. Então, no mundo do nosso coração, quando não tinha desconfiança, como nós vivíamos? Então, na nossa vida, quando não tinha desconfiança, eu pensei uma vez sobre isso. Na sua vida, pensem quando surgiu essa desconfiança e vocês começaram a viver com elas. Se não tivesse desconfiança, então a gente não precisaria de cadeado, grade, polícia. Mas o incrível é que a Bíblia, na época do Jardim do Éden, a gente vivia sem a desconfiança. Mas a desconfiança entrando em nós, porque é uma grande coisa que aconteceu, a Bíblia está falando sobre ela. Então, queridos audientes, tem muitas pessoas que vocês não podem confiar, tem muitas coisas que vocês desconfiam. Por mais que tenha coisas que vocês não confiem, mas se vocês não tiverem desconfiança, no seu coração, você não vai desconfiar daquilo. Se a pessoa que não tem dúvida no coração, qualquer coisa que seja, não vai duvidar disso. Então, se a gente falar sobre a lascívia, por mais que um bebê ele fique diante de um homem, uma mulher nu, não vai ter coração lascívio diante dessa pessoa nua diante dela. Dessa mesma forma, se dentro de nós não existisse desconfiança, então a gente não desconfiaria de ninguém. Mas Satanás fez com que o homem ficasse infeliz, plantando a desconfiança no coração do homem. Então, hoje em dia, também, o mundo está cheio de desconfiança. O filho não confia no pai. O pai não confia no filho. Os amigos não confiam uns nos outros. Os alunos não confiam nos professores.
Os professores também não confiam nos seus alunos. A gente pode ver que esse tipo de atmosfera está em toda a Coreia. Eu me encontrei com muitas pessoas com a mentalidade fraca. Aquilo que mais prejudica a mentalidade é a desconfiança. A desconfiança em si, a maioria das pessoas pensam que não é uma grande coisa. Mas se a gente não tivesse desconfiança, a gente jamais teria uma mentalidade. Se a gente não tivesse desconfiança, a gente teria uma mentalidade saudável. Então a gente tem que ter confiança. Então a verdadeira confiança só é possível quando a gente tem um objeto para acreditar. Então Satanás criou esse mundo da desconfiança. Vivendo, vocês devem ter sido enganados por algumas pessoas. Sendo enganado pelas outras pessoas, vocês devem ter machucado seu coração. Então, sendo enganado pelas outras pessoas, vocês devem ter sido prejudicados financeiramente. Então, quando você perde dinheiro, quando o seu coração fica machucado, que você é enganado, como você pensa? Naquele momento, a desconfiança que existe no seu coração, ela fortemente trabalha e você não pode confiar em ninguém. Você acaba vivendo esse tipo de vida. Então, se você não confiar em ninguém, quando você tem que decidir uma coisa, como você decide? Porque você não confia em ninguém no final, você, por causa dessa sua curta experiência, por causa da sua sabedoria, você vai ter que julgar as coisas. Por causa disso, dessa sua pequena experiência, quando você decide alguma coisa, por mais que não seja perfeito, porque você desconfia das pessoas, você somente pode tomar esse tipo de decisão. Então, se a pessoa acabar vivendo dessa forma, ela acaba se tornando infeliz. Essas pessoas somente podem se tornar infelizes. Uma vez, antigamente, eu também caí numa profunda desconfiança. Nenhuma pessoa ao meu redor confiava em mim. Por causa disso, por mais que eu falasse para alguém, não existia ninguém que falasse e eu pudesse acreditar. Se alguém falasse alguma coisa, eu pensava, com que intenção essa pessoa está falando isso? Então eu tinha que pensar de novo, por que ela está falando isso? Quando eu escutava o que aquela pessoa estava falando, eu não escutava com o coração puro. Eu pensava, por que essa pessoa está falando assim? Então eu fiquei muito cansado disso. Não tinha ninguém que eu pudesse confiar nesse mundo. Por isso, no mundo, não tinha ninguém. Eu era sozinho. Lendo a Bíblia, eu pude descobrir por que eu me tornei nesse tipo de pessoa. Eu, lendo Gênesis capítulo 3, eu descobri esse fato. Quando a gente lê o livro de Gênesis, no capítulo 1, 2, fala sobre a criação do mundo que Deus fez, e no capítulo 3, fala sobre o homem. Então, no capítulo 1 e 2, por mais que a gente procure em algum lugar, a desconfiança não existia ali. Em Gênesis 1 e 2, em qualquer lugar que você procure, porque não existia desconfiança. Ali não existiu morte, não existia sofrimento,
Também não existia tristeza e nem angústia. As pessoas pensam que roubar, adulterar, matar, isso é pecado. Mas a desconfiança em si, as pessoas não sabem quão miserável isso torna uma pessoa. As pessoas sabem que o assassinato é um grande pecado, mas elas não sabem que o medo em si é um grande pecado. Há muitas pessoas que acabam cometendo pecado por causa do medo. Por causa da miséria, por causa do medo da miséria, ela rouba. Por causa do medo de morrer, ela mata outra pessoa. Teve uma pessoa que adulterou com essa pessoa e matou. Que abusou de uma mulher e a matou. Então, com certeza, esse homem, provavelmente esse homem não pensou em matá-la. Ele simplesmente pensou em abusar dela. Mas porque ele ficou com medo de ser pego abusando dela, ele acabou matando essa mulher. Pessoal, o medo está matando muitas pessoas. Mais do que os acidentes ou muitos tipos de incidentes, o medo é que frequentemente mata as pessoas. E quase não existe ninguém que pense que o medo em si é pecado. E também não existe muitas pessoas que saibam que infelicidade vai trazer por causa dessa morte. Então, o medo em si faz com que as pessoas cometerem horríveis pecados. Não somente o medo, mas a desconfiança tem uma força maior e leva as pessoas, está arrastando as pessoas para a miséria e para a tristeza. Mas o incrível é que em Gênesis capítulo 3 entrou a desconfiança. Entrando a desconfiança, ela aconteceu até quando? Aconteceu em Levítico, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim por diante. Então, a história da Bíblia, continuamente aconteceu a desconfiança. E a desconfiança aconteceu até Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20, estava falando que viu uma nova terra e um novo céu. Que nova terra é essa? Que novo céu é esse? É uma terra e um céu sem desconfiança. Em Gênesis capítulo 1 e 2 não existia pecado. Em Apocalipse capítulo 20 e 21 também não existia pecado. E a partir de Gênesis capítulo 3 começou a desconfiança. Até Apocalipse capítulo 20, o homem viveu na desconfiança, viveu no pecado, na escuridão e na morte. Pessoal, por causa disso, a desconfiança é uma coisa medonha, mas muitas pessoas não pensam que isso é uma coisa grande, que não tem medo da desconfiança. Então, Deus explica para nós exatamente o processo de como veio a desconfiança para nós. Tem uma senhora que eu conheço que ela teve a doença de desconfiar do seu marido. Uma vez eu recebi o telefonema de um médico que era de um hospício. E ele perguntou para mim, o senhor conhece essa pessoa? Aí eu falei, sim, eu a conheço. E o médico falou, essa senhora está internada aqui por causa de um problema mental. Eu acho que o senhor vai ter que vir aqui para nos ajudar. Essa senhora agora está com desconfiança sobre o seu marido e o médico perguntou para essa mulher, qual a pessoa a qual você mais confia? Qual a pessoa que você mais respeita? Tem alguém que você confia?
E essa mulher falou, eu acredito no pastor Roxupak. E eu fui para aquele hospício. Então, o médico falou para mim toda a condição mental daquela mulher. E eu entrei num quarto do hospital e comecei a conversar com essa mulher. E essa mulher começou a chorar diante de mim. Pastor, eu sou muito infeliz. Sim. Porque ela estava chorando, eu também me senti mal. E ela começou a falar que o marido dela, todas as noites, ia e dormia com a mulher no prédio que vivia na frente do prédio dela. E eu perguntei, realmente, isso é horrível. Esse marido não te ama? Ele deve fingir que me ama. Mas, como você sabe que o seu marido dorme com a mulher lá do prédio da frente? Pastor, eu tenho certeza disso. Tá, você tem certeza, mas como você descobriu isso? Pastor, o senhor não confia em mim e eu tenho certeza disso. Tá, eu acredito em você, mas como você descobriu isso? Pastor, quando eu durmo, eu me torno num defunto. Ela não tinha prova nenhuma. E eu falei para ela, você sabe por que você está aqui no hospício? Eu expliquei para ela. Nesses casos, você tem que falar, deve ter dormido com aquela mulher do prédio da frente, quando você não tem prova. Então, ela não conseguia acreditar na palavra do marido. Por que ela não conseguia acreditar? Porque o marido mentia. Eu não sei como aconteceu isso e aquilo, mas por causa da desconfiança, ela acabou se tornando infeliz. O médico falou para mim, eu tenho que fazer o tratamento nela. Tinha que dar medicamento para ela. Mas como ela está grávida agora, esse remédio vai prejudicar o bebê da barriga. Então, ela falou, a gente tem que abortar e tem que fazer o tratamento para ela. E ela pediu, e aquele médico pediu para eu persuadir a paciente para ela poder abortar. Eu falei, eu não posso fazer isso. E eu não concordo de jeito nenhum que esse bebê seja abortado. Eu quero falar para a paciente para ela não abortar. Então, essa senhora começou a frequentar a nossa igreja. Eu expliquei para ela sobre a desconfiança. Pessoal, a pessoa que está com fome, qualquer coisa que ela enxergue, ela vai querer comer. Ela só vai procurar comida. Quem tem sede só vai querer beber alguma coisa. A pessoa que começa a ser pega pela desconfiança, ela somente vai procurar motivos para desconfiar. Então, essas pessoas, sabe por que é mais miserável? Porque ela não tem descanso no coração. Porque o nosso coração é como o nosso corpo. É bom quando trabalha esforçadamente, mas quando o homem trabalha demais, ele precisa descansar. Quando você cai na desconfiança, então essa desconfiança não dá descanso no seu coração. A maioria das pessoas que tem desconfiança, ela tem um sintoma de que ela não descansa e somente fica pensando a noite inteira. Por mais que seja uma pessoa saudável, por alguns dias, se não dormir, vê como é que ela vai ficar. Ela vai cair dura. Então, vai ficando mentalmente fraca.
Se a pessoa fica com a mentalidade fraca, ela já não consegue julgar as coisas. E nesse momento a gente acaba sendo arrastado por Satanás. Em Gênesis capítulo 3, como Satanás colocou a desconfiança no mundo do homem. Está explicando exatamente sobre isso. Satanás, mais do que o pecado de adulterar, roubar, mentir, porque Satanás, ele colocou a desconfiança e ia trabalhar mais facilmente através dela. Então, primeiramente, ele colocou a desconfiança no nosso coração, para nos controlar. Se Satanás somente tivesse feito com que primeiro o homem, Adão, matasse, então não teria sido infeliz assim. Então, se Adão tivesse cometido um outro pecado, isso não teria se tornado numa infelicidade assim. Mas essa desconfiança perante Deus, porque separou a relação entre Deus e Adão. Se eu falar em outras palavras, se você cortar o fio telefônico, você não vai poder ligar. Se você tirar o trilho, então como é que o trem vai fluir? Se você tirar o cano, como é que a água vai fluir sem cano? Então, Satanás colocou a desconfiança no coração do homem e cortou a relação entre Deus e o homem. Então, o homem e Deus cortando essa relação. Então, é esse coração verdadeiro que Deus tem pelo homem. A paz, a felicidade, a esperança, a santidade de Deus acabou sendo bloqueada para passar para o homem. Então, a eletricidade, assim como ela flui pelos geradores e acende as luzes, se o coração de Deus fluir para dentro do homem, a paz, a felicidade, a esperança de Deus vai fluir para o homem, então nós poderíamos viver de uma forma agradável e sem nenhum problema. Mas a desconfiança bloqueou o coração que fluía de Deus para o homem. Depois que esse coração foi bloqueado entre o homem e Deus, como a santidade de Deus poderia passar para o coração do homem? E assim, pouco a pouco, a santidade foi bloqueada do coração do homem, por isso que cada vez mais o homem caiu no pecado e na sujeira. E porque o coração, a paz de Deus não passou mais para o coração do homem, então a paz do coração do homem acabou ficando corrupta. E uma vez tinha uma mulher que o bebê morreu na barriga dela. E essa mulher foi para o hospital. E o hospital falou, o bebê já está morto faz um mês. Então, quando o bebê está morto na barriga da mãe, falou que o sangue da mulher fica muito sujo. Então, por causa que o sangue fica fraco, então o sangue não começa a fluir muito bem. E falou que a vida da mãe, aquele aborto estava colocando a vida da mãe em risco. E o médico estava com medo de fazer o aborto. E a mulher me chamou e pediu para eu orar. E eu fui lá para o hospital. E eu conversei isso e aquilo com o médico. E antes do médico fazer alguma coisa, nós oramos. E assim, eles entraram para fazer a cirurgia. Antes, eu perguntei para o médico, por que o bebê morreu na barriga da mãe? E o médico falou,
Então, 90% do motivo dos bebês morreram na barriga da mãe é o nutriente que passa pelo cordão umbilical não está passando para o bebê. Mas, às vezes, esse cordão umbilical fica menor. E somente poucos nutrientes fluem para o bebê. E o bebê é pequeno, ele pode aguentar. Mas quando ele cresce, quando ele está perto de nascer, ele precisa de muito nutriente. E porque tinha problema no cordão umbilical, então esse nutriente não estava passando para o bebê. Então, assim como tinha problema no cordão umbilical e o nutriente da mãe não passava para o bebê, assim também o coração do homem ficou bloqueado com o coração de Deus por causa da desconfiança. Então, a gente não recebe o coração de Deus. Então, na Coreia, 6 bilhões de dólares de alimento é jogado fora na Coreia, por ano. Mas aquele bebê morreu na barriga da mãe por causa da fome. Quão infeliz é isso? Então, a mãe tinha muitos nutrientes, mas por causa do problema do cordão umbilical, o bebê morreu. Então, no coração de Deus tem muito amor, tem muita amor, muita glória, muita graça, mas porque tem um problema dessa conexão entre o homem e Deus, então nós não podemos receber isso. Na próxima vez eu vou continuar a falar mais sobre isso. Até logo. Muito obrigado.